Deus, já temos louvado ao Senhor e nesta noite a ajuda de Deus e da igreja, mais uma vez estamos aqui para trazer a palavra de Deus para o nosso viver, o nosso crescimento espiritual. Gostaríamos de convidar a igreja para abrir a sua Bíblia, para que a leitura já foi realizada, mas eu quero tomar por base nesta noite alguns versículos que está baseado no livro do Apocalipse, em uma das cartas escritas à igreja da Ásia, no capítulo de número 3 do livro do Apocalipse. Poderemos ler capítulo 3 e o versículo de número 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado por fogo, para que enriqueças vestidos brancos, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quantos podem dizer amém? Meus irmãos, temos lido esta passagem bíblica, apesar de ser bastante conhecida de todos nós, mas hoje nós vamos parar nesse texto e trazer uma reflexão direcionada à igreja do Senhor Jesus, que está reunida nesta noite, neste santuário, com esse objetivo de podermos aprender algo mais da parte de Deus. É bem verdade que nesse texto que nós vemos nesta noite revela a última carta escrita pelo apóstolo João a uma das igrejas da Ásia. E se sabe que foi escrito direcionado ao pastor daquelas igrejas, e para cada igreja Deus precisou de trazer uma mensagem. De primeira mão a gente aprende não só esse
Mas a igreja de Laodiceia, ela teve um estado, muito embora não tenha sido um estado de elogio, um destaque que Deus viesse realmente parabenizar, mas foi um destaque de uma igreja que não correspondeu exatamente com aquilo que estava sobre a incumbência daquele pastor, daquela igreja. Os irmãos percebam que no primeiro capítulo 3, versículo 14, percebemos que a mensagem dessa amada igreja é essa: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve isto, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, também não és quente. Oxalá fora frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. E antemão a gente percebe, antes que eu desça qualquer comentário, a gente percebe que Deus aqui trata com aquela igreja que ela havia perdido, podemos dizer assim bem claro, o fervor espiritual, havia perdido a graça, havia perdido aqueles primeiros dias fervorosos que a igreja ela havia desfrutado da parte de Deus. E agora Deus traz uma correção voltada para aquela igreja, que Deus pôde perceber que aquela igreja se encontrava fria. Mas vamos para um rápido comentário do que nós queremos abordar nesta noite. Queremos falar sobre um tema que em parte a igreja conhece: a influência da igreja do passado e a realidade da igreja do presente. Quando a gente lê uma passagem como essa, a gente pode lembrar-se que todos
Já a igreja de Laodiceia não encontrou nada nela que pudesse recuperar. O irmão, isso é maravilhoso, né? Nós, a igreja, que possamos sempre servir a Deus, que nada tem que nos reprovar, que a gente possa sempre estar bem diante de Deus. Ainda dentro dessa introdução, Laodiceia era formada por duas palavras: Laos, o povo. Essa palavra Laodiceia também significa opinião, ou costume, ou voz. Significa que quem predominava na igreja de Laodiceia era o povo. O povo era quem decidia. Me permita, com muito respeito, como que a igreja fosse um sindicato. A igreja não é um sindicato, não, senhor. A igreja deve ser comparada com a igreja Assembleia dos Santos. Se a gente fosse fazer aqui uma lista sobre a igreja, que eu poderia trazer outro mundo aqui, o que é a igreja. E a igreja de Laodiceia, como eu falei lá, o povo disseram opinião, ou mesmo costume, ou a voz do povo. Resumindo, né? Laodiceia, quem predominava, quem gritava, quem decidia era o povo. Muito embora tenha um pastor da igreja, mas aquele pastor, ele deixou se levar pela influência da igreja. O líder, ele não pode ser levado por influência da igreja. O líder, especificamente, o líder maior, eu particularmente, na partícula que represento, pastor, presidente, ele lá tem a parte maior, a cobrança maior, sempre maior. Mas se eu, como um representante dessa igreja, eu tenho também uma grande cobrança da parte de Deus. Muito embora que ele possa existir entre essa grande multidão ou multidões, possa existir alguns que não queiram aderir o cumprimento daquilo que está escrito na palavra de Deus. Mas a competência do seu líder é trazer o povo para mais perto de Deus. E quando o pastor isso ele não faz, quando ele deixa realmente a igreja viver a mercê do seu desejo, o destino daquela igreja pode ser um fracasso espiritual. Ainda dentro dessa introdução, observamos que a opinião, o costume, a crítica, a voz do povo substituía a opinião, o costume. Escuta isso aí, muito sério. A voz do Espírito Santo. Há momentos, irmãos, que o Espírito Santo de Deus, ele não atua na nossa vida. Não é o Espírito Santo, me permita, que ele deixe de ser o que é. Porque o Espírito Santo ele é a terceira pessoa da Trindade. Ora, nós somos filhos. Cada um de nós aqui tem um pai biológico. Eu não tenho meu mais, outros ainda têm, mas aqueles
Jesus, irmãos, no capítulo 3 e versículo 20, veja o estado em que se encontrava esta igreja. No capítulo 3 e versículo 20, eu particularmente, quando eu tenho oportunidade, sempre eu prego em cima deste versículo. Mas se este versículo, ele não fala diretamente para o pecador, pode ser usado até a mensagem para aquele pecador que está realmente assistindo aquilo. Mas no capítulo 3, versículo 20, está escrito: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Aqui, irmãos, a gente percebe com muita clareza: Jesus, ele estava fora, batendo naquela porta, queria entrar naquela igreja e não tinha espaço. Acontece. Há momentos, irmãos, que nós estamos num culto semelhante a esse ou outro qualquer, que ele tem culto grande, ele tem culto pequeno. Todo culto ele deve ser reverenciado, todo culto deve ser realmente prestado e adorado a Deus. Ah, porque é um culto pequeno e para não, irmãos. O peso, a autoridade é a mesma. Até porque tem pessoas que acham que a reunião é pequena, a gente faz melhor, às vezes não faz melhor, não importa. Que seja uma reunião grande, que tenha 1000 pessoas, ou que tenha 10 pessoas. Eu agradeço a Deus pela sua grande misericórdia. Pelo menos, eu já me dedico e eu gosto, quando eu estou nos sítios que eu vou direcionado para fazer o trabalho do Senhor, eu não peço distância. Se eu pregar aqui na matriz para 100 pessoas, eu pregar os 5 para 10. Eu acho que aquelas 10 pessoas que estão ali são 10 almas que precisam chegar no céu. Quantos querem ser? Então veja que Jesus estava do lado de fora dessa igreja, que não havia lugar para ele lá dentro, mas o amor de Deus é inesgotável, irmãos. O amor de Deus é inesgotável. Glória a Deus. E ele estava ali simplesmente batendo, aleluia, batendo e apresentando simplesmente, irmãos, o remédio. E Deus é assim. Deus não quer que ninguém morra sem que ele realmente chegue junto. É por isso que nós sempre estamos reunidos para cantar, para ensinar, para pregar. Mas ele traz para aquela igreja o remédio certo, remédio esse, até a última hora, uma das primeiras atitudes do médico ao examinar o paciente, quando a gente vai ao médico, seja qual for a especialidade, ele vem a pressão, ele vê a temperatura nossa, se estamos com fé. E se alguém às vezes vai ao médico com alguma infecção qualquer, a primeira coisa que o médico pergunta: está com fé? Quando ele está quente, a temperatura está quente ou está fria? E a temperatura daquela igreja estava abaixo de zero. Estava diferente, estava congelado. Mas nas primeiras
você está muito baixo, muito baixo. Também quer dizer que estava precisando de sal. Sal para salgar. E Jesus sempre falava, né? Eu sou o sal da terra. Se o sal é insípido, como que há de salgar? Para nada presta, senão para jogar fora. Eu devo ser salvo. Você deve ser salvo. Nós devemos ser sal da terra. Aleluia. Para onde a gente passar, aleluia, a gente possa mostrar na realidade aquilo que nós somos, aquilo que nós vivemos, aquilo que nós cremos. Glória a Deus. Uma igreja que foi nascida sobre a temperatura, ou seja, o fogo do Espírito Santo. O coração ardente, quando os crentes de Laodiceia encontraram-se com Deus, o fogo se acendeu em seus corações, como eu já acabei de falar por cima. E toda a Trindade ela se manifesta na ação do fogo, isto é, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, Deus Espírito Santo. Veja o livro dos Hebreus, no capítulo de número 12 e o versículo de número 29, quem diz escritor aos Hebreus. Capítulo de número 12 e o versículo de número 29. Diz assim o texto: porque o nosso Deus é fogo consumidor. Deus é fogo, Ele é matéria, Ele é água, Ele é o Todo-Poderoso. Glória a Deus. Veja ainda no livro do Apocalipse, capítulo 1. Vou ter que resumir aqui. Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 14 e o versículo de número 15. Veja o que diz aqui ao povo de Deus. Apocalipse 1, 14 e 15. Diz assim: e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, branco como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. A salvação da alma como tocha acesa, queimando o pecado e fazendo o crente brilhar da glória de Deus. O fogo divino se manifesta com mais poder na vida do cristão. Eu muitas vezes eu digo, eu tenho um tom não de agredir, mas se eu tenho medo de estar junto de um crente frio, um crente realmente morto, eu tenho medo. Eu pelo menos eu gosto realmente de estar junto de um crente fervoroso, um crente animado. Aleluia. Porque o crente, irmão, animado,
Quando Deus enviou José e outros para olhar a terra, eles foram olhar a terra prometida, e a Bíblia diz que quando eles chegaram lá, viram homens gigantes que lançavam grandes, e eles se perguntaram, mas eles não se lembraram também das ruas, esse pastor que o homem não podia só carregar, e chegou esse ponto de dizer, a terra não dá, o céu é relatório negativo, mas Josué disse, não, a terra é boa, a terra é fértil, a terra ama, ele velho, não vamos desanimar não, vamos embora, porque Deus está com a gente. Aí tem tanta gente perseguida, muitas vezes, que a gente não tem jeito, não adianta mais, tem perdida, até vezes nós estamos determinados, problema, pior espiritual, problema pior material, a gente dizer, eu vou arregaçar, não tem jeito, eu vou mais, eu vou até deixar de ir para a igreja, para descer porque tem mais gente. Não, irmão, continua orando, continua buscando, porque Deus ele vai te dar a meia volta, ele vai mudar a história. Glória ao nome de Jesus. É aí eu posso compreender. Veja algumas citações que eu gostaria de ler para a igreja. Veja Mateus capítulo 5, versículo 14 e o versículo 15. Depois nós vamos ler 2 Coríntios. Mateus capítulo 5, versículo 14 e o versículo de número 15. Claro que eu já falei. Jesus ensinou quais sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas do velador, e dá luz a todos que estão na casa. Versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Veja aí o 2 Coríntios. 2 Coríntios, Paulo ele traz também uma outra citação, uma outra versão. 2 Coríntios capítulo 3, o versículo 17 e o versículo 18. Veja que Paulo ele traz para nós dentro desse conceito. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí existe o que, irmãos? Liberdade. Oh, irmão, como é bom quando a gente estamos em dias com Deus. Como é bom quando a gente deixa a fornalha sempre acesa. A gente vai orar, a gente sente a presença de Deus. Aleluia. Mesmo que venha a dificuldade, a gente vai orar e a gente sente aquele fervor, aquela alegria do Espírito Santo no nosso ser. Mas veja o versículo 18. Mas todos nós, com cara descoberta, repetindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Vamos dizer amém. O fogo divino se manifesta com mais poder na vida da gente. Poderia citar mais 2 ou 3 citações, mas o tempo nos permite. Ainda no primeiro ponto que estamos tratando, Deus ordena, irmãos. Claro que estamos tratando aqui sobre a igreja da Odisseia, da sua
a nossa vida espiritual como uma enfermidade. Às vezes nós somos tocados por uma enfermidade, por pequena que seja. Os primeiros dias a gente toma lá um analgésico, segundo dia, terceiro dia, 8 dias, 15 dias, mas chega uma hora que vai dizer: a coisa não é mais o que eu estou pensando. Eu tenho que procurar um especialista para ele realmente fazer aquele exame mais profundo para saber o que é que está acontecendo. Quando a gente vai para o seu vida espiritual, também é diferente. A gente não podemos nos acomodar com uma frieza espiritual. Todo tempo, somente frieza. O que é que está acontecendo? Está acontecendo alguma coisa comigo. Está acontecendo alguma coisa comigo. E eu não posso ficar satisfeito com essa vida de frieza. Eu quero sentir também o gozo do Espírito Santo. Eu quero sentir alegria na minha alma. Era mais ou menos isso que Paulo queria nos ensinar. Veja o livro de Romanos, capítulo 12, versículo 11. O que é que Paulo ele traz para nós? Romanos, capítulo 12, versículo 11. Diz assim o apóstolo. Escute o que ele diz: não sejais vagarosos no cuidado, mas sempre fervorosos no Espírito. Aí daqui diz, né? Servindo ao Senhor. A gente não só serve ao Senhor em perdido, irmãos, com muita ética, podemos dizer. Servindo ao Senhor aqui significa simplesmente porque eu tenho uma participação em outra igreja. Não é simplesmente porque eu sou músico e eu toco até bem. É por isso. Quando Paulo diz aqui, no texto que já lemos, me permita eu ler outra vez, ele diz: não sejais vagarosos no cuidado, porque quando a gente perde esse cuidado, esse zelo, nasce fracasso. Não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. E seria servir ao Senhor em toda instância, porque tem gente que só serve bem quando tudo está bem. Só serve bem quando tem tudo, ó, mil maravilhas. Será que dá para chorar? Ou Isaac deitado no braço para ser imolado? Mas Abraão, ele tinha uma confiança. Abraão tinha uma esperança. Aleluia, em Deus. Abraão sabia que Deus estava ali provando a sua fé. Mas eu vejo dentro do contexto bíblico do livro de Gênesis, quando ele foi intimado, chamado para sacrificar Isaac, e ele não retrocedeu, ele foi, mas ele tinha certeza que Isaac, mesmo do poder queimado, Deus ressuscitaria Isaac e entregaria a até porque o objetivo de Deus não era realmente imolar Isaac. O objetivo de Deus era provar a fé de Abraão.
escassez, seja no emprego, em qualquer circunstância, muitas vezes, Deus ele prova para ver até onde nós iremos. Glória a Deus. Mas no versículo 12 ele diz: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, mas também você deve perseverar na obra. É isso que tem faltado na vida de alguns crentes. Deus esteve acendo na vida do crente. São resolvidos os principais problemas de ordem espiritual. O Espírito Santo é a causa principal de toda a obra de Deus aqui na terra. Por isso, a ordem divina é: enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Veja lá em Efésios, capítulo de número 5. No livro de Efésios, capítulo número 5, Paulo vai ler o texto, a gente traz melhores conhecimentos, mas o tempo não permite. Mas veja o 5:18 de Efésios. O que é que Paulo trata com a igreja de Éfeso? E hoje ele está tratando com a gente. São isso que faz o crente espiar. É isso que faz o crente realmente negligenciar. Veja aqui no versículo 18: e não vos embriagueis com vinho. E não vos embriagueis com vinho em que há contendas, mas enchei-vos do Espírito. Não vamos esquecer, pensar que aquele vinho alcoólatra, aquele vinho, irmão. Aquele vinho. Veja quando ele diz aqui, no versículo muito claro: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Tem tanto crente hoje, irmãos, embriagados. Coisas pequenas, sem força, não procurou o líder. Muitas vezes, em vez de procurar um conselho da igreja, vai pedir um conselho estranho. Meu Deus, um crente, em vez de procurar um líder da igreja, um presbítero da igreja, uma pessoa idônea, em vez de buscar lá fora uma pessoa que não conhece a Deus, nem tem conhecimento
em Apocalipse. Eu sei as duas obras, amém? Glória a Jesus, que nem é frio, nem quente, nem é frio, mas também não é quente. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Por que não existia esta frieza espiritual naquela igreja? Oh, irmãos! Então hoje eu estava não palestrando, mas estava passando. E o irmão estava se identificando que ele era vigilante, toma conta de uma casa, foi porque eu achava. Tem 4 vigilantes, cada um desses é armado com um fuzil e uma pistola, não sei quanto calibre, sem poder tocinejar para que o dono daquela casa não seja alvejado. E eu disse: para que tanta riqueza sem ter paz, sem ter tranquilidade? Para sair de casa, sai escoltado ou sai através de helicóptero. Mas veja o versículo 17: o que aconteceu com aquela igreja? O que levou aquela igreja a esfriar? Versículo 17 diz assim, no capítulo 3: como dizem ricos sou. Quando a igreja chega a uma posição dessa, não tem lugar para caber. Você é uma igreja banhada a ouro. Como dizem ricos sou, isto aí me enriqueci, e de nada tenho falta. Aí é quando Deus aparece, né? E não sabe que és um desgraçado, não sabe que és um miserável, e pobre, e cego, e nu. Eu quero dizer que tu não tem nada, tudo é meu. Aleluia, glória a Deus. Aí no versículo 18 ele diz: aconselho-te que ele ficou de ouro provado, aleluia, ouro provado no fogo, para que ele enriqueça, e vestidos brancos, para que ele vista e não pareça vergonha da tua nudez, e que une os teus olhos com corrinho, para que veja a igreja de Laodiceia, irmão, ela estava sem visão. E é um perigo crente sem visão. Acho que vocês estão entendendo, né? Uma visão espiritual. Quando o crente vive a visão espiritual, ele só vê fraqueza, ele só vê derrota, ele só vê fracasso. Mas o crente que tem visão espiritual, ele vê glória, aleluia. Nada interrompe a sua corrida, aleluia. Vem o que vier, ele vai dizer: eu estou lá, estou presente, vou marcar minha presença lá, estou lá orando, estou lá no chão, não estou com catarata, estou vendo bem. Quando estou você vem. Vamos rapidamente concluir.
a consequência em que nós vivemos. Estamos vivendo acomodados, não queremos esforçar, não queremos buscar. É isso que podemos viver naquela igreja. Eu bebi ouro, você é bom que você figura aqui, falta de energia. Jesus queria que voltasse às primeiras horas, mas permaneceram sempre formados. Pois o pior que eu posso assistir na igreja é um crente conformado. Ele não vê nada, mas vamos tentar terminar. Letra B. Eu sirvo a Deus, ou eu me consagro a Ele, com aquela convicção: olha, Senhor, se tu vier hoje, eu quero estar preparado para subir contigo. Para acontecer isso, preciso estar servindo ao só Senhor. E quando a gente servir a dois Senhor, certeza, irmãos, vai esfriar. Vai esfriar. Mas o outro Deus. Mas venha para arrependar, nem quente nem frio. Quando o crente se mistura com o frio, também aparece a multidão. Não devemos servir a dois senhores, baseado em Mateus 6,24. Nem tampouco ter o coração dividido. Sabia que tem crente que tem o coração dividido? É tão assim. E eu pedi quando o crente ele tem o coração dividido. Esta semana eu estava em uma congregação, não me lembro bem qual delas. Me permita, eu conheço para ele a derrota de Sansão. A derrota de Sansão foi dividir o seu coração. Quem é Sansão? Nasceu de Deus. Não podia levar navalha na sua cabeça. Mas Davi conseguiu derrotar. Conseguiu derrotar. Conquistou, destruiu o seu povo fraco. Cortou as suas 7 crianças. E depois ele dorme. Quando ele dorme, a própria Dalila faz o teste. Sansão, aí de Deus, aí ele se acorda para agir, mas não lembrava que Deus se tinha se retirado dele. E é o perigo quando Deus se afasta da vida do crente. Quando Deus se afasta da vida do crente, nós não somos nada. É dois passos de morrer. Nós passamos por entender. Dois passos de morrer. Dependemos de tudo e de todos. Vamos pode dizer amém. Vamos terminar. Deixa aqui Oséias capítulo 10, versículo 2. Nem
pode conferir isso em Isaías 64, versículo 6. Você pode conferir Zacarias, capítulo 3, versículo 3, versículo 4. Ainda nesse texto de Apocalipse 17, a igreja havia perdido a riqueza, havia perdido a riqueza da glória, aleluia, da graça recebida pela salvação. É algo que a gente deve ter muito cuidado. É por isso que a gente está expressando aí em Apocalipse. Eis que eu venho sem demora. Guarda bem o que tem, para que ninguém tome a tua. Tem gente que pensa que é pouca coisa, não, irmãos. É muita coisa. Cada um pensa misericórdia de Deus. Não perder, mas quando perde, é difícil chegar. Mas vamos concluir. Temos aqui Efésios capítulo 2, versículo 7. Vamos ler Romanos capítulo 10, versículo 12. Abominando faz aparecer escamas nos olhos do crente, que assim perde sua visão espiritual. Por isso a igreja em Laodiceia não consegue ver a sua própria situação caótica. Vomitadeira de boca é a palavra, parece dura, porém tem poder. Vamos comigo? Veja lá, Hebreus capítulo 4, versículo 12. Esse texto eu estava meditando nele ontem pela manhã e pensava em trazer uma palavra sobre esse tema. Quem sabe a semana poderemos até falar. Mas no capítulo 4, versículo 12, do livro de Hebreus, nos diz: porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração da igreja. Só a palavra de Deus é quem tem poder disso. Aleluia. Aqui está o rosto de Deus. Ele não se grande se for, mas ele aqui realmente vai medir, vai ver o tamanho, como é que está seu estado espiritual. A palavra de Deus é tem poder. Purificar e não perde permissão. Quantos podem dizer amém? Mas que Deus ajude, irmãos, a cada um de nós que somos igreja, que jamais venhamos tomar essa atitude, que acho que seja uma atitude impedida de um crente que está desviado. O desviado não é só aquele que está lá fora, bebendo, fumando, jogando. Havia um desviado que está com a Bíblia na mão, já vai ver. Permita dizer isso. Às vezes ele está com a Bíblia na mão, dá a mão para a igreja e já desviado. Como, pastor? Porque ele não crê mais em nada. Tudo que pega para ele é aquele que eu já sei. Eu já sei. Eu já sei. Mas não vive. Segredo não é somente eu ver, mas o segredo é ele cumprir e viver o que está escrito na sua palavra. E o segredo de muitos irmãos não conseguir chegar ao alvo, porque muitos até pensam que é, outros pensam que sabem. Mas que Deus ajude cada um de nós.
obedecer